Que a graça e a paz do Senhor estejam enchendo o seu coração. Nosso último culto dominical das 19 horas de 2025. Ano que vem, continua, porque a nossa adoração é dominical, né? Muda o ano, mas a gente continua na direção de encontrar o Senhor. Mas, é claro, a nossa mente, né, a nossa visão sempre está pensando em planejar. Essas datas são importantes para a nossa vida. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu a Tito. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Estamos encerrando a série Jesus, Mestre, Senhor e Salvador. Já falamos sobre o Mestre, já falamos sobre o Senhor e hoje falaremos sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe silenciosamente, Tito, capítulo 3, versículo 4. Todos já acharam, Tito é uma carta mais facílima de ser achada, né? É igual quando pedimos para ler Filemon. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na Tua presença, diante de Ti, e o clamor do nosso coração é que o Senhor venha falar conosco. Seja Tua a voz, seja do Teu Espírito a ação de semear a Tua palavra em nossas vidas, para que ela produza frutos de adoração, frutos que testifiquem a Tua presença em nossa vida. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando Paulo escreve a Tito, algumas coisas são muito interessantes. Vamos entender qual foi o propósito que Paulo escreve essa carta a Tito. Aliás, quem é Tito, não é verdade? Esse nome famoso, eu me lembro de uma vez um seminarista contando, a gente sempre fala do seminarista, né? Ele contando a história que Tito foi um servo que trabalhou com o Senhor Jesus, depois se desviou, entrou para o Império Romano e no ano 70 ajudou a destruir Jerusalém. Não tem nada a ver, são duas pessoas completamente diferentes. O nome deles que era Tito, né? Então, às vezes, a gente tem aquelas histórias que a gente começa a pensar, né? Tiago, tem o Tiago discípulo, tem o Filipe discípulo, tem o Filipe diácono, tem o Tiago, irmão de Jesus, inverti tudo, né? Tiago discípulo, Tiago, irmão de Jesus. O que escreveu não é o mesmo discípulo, ele foi morto logo no início. O Filipe diácono, que é o evangelista, não era o discípulo. Um monte de coisa, né? É só para dizer que tem coisas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, esse Tito era um companheiro inseparável de Paulo nas suas viagens. É aquele que esteve com ele e ele, todas as vezes que aparece na Bíblia, aparece com uma missão muito especial. Tito parece ser, na visão de Paulo, aquele sujeito que quando tem algum problema, Paulo manda ele. Paulo dá as orientações e encaminha ele. O primeiro momento é que Paulo está esperando ansiosamente notícias de Tito, porque a carta que foi enviada aos coríntios para resolver os problemas que havia na igreja, ela foi levada por Tito, e ele estava esperando o retorno para saber o que aconteceu, até
que chega a notícia que está tudo bem, tudo em paz. E agora nós temos aqui no capítulo 1, versículo 5, mais uma vez Tito em missão. A carta foi escrita para orientar Tito na organização da igreja em Creta. O texto diz assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então veja, ele deu as orientações e deixou Tito em Creta, para que ali ele pudesse, em primeiro lugar, completar as coisas que faltavam ser resolvidas. Paulo esteve presente, deu as orientações, saiu, continua a missão e Tito continuou para completar a obra. Assim como a ideia de eleger presbíteros para a sequência da obra quando eles tivessem já saído. Então veja, Paulo está preocupado em plantar uma igreja, Paulo está preocupado em edificar essa igreja e Paulo está preocupado que essa igreja consiga, de forma autônoma, crescer e seguir em frente sem ficar na dependência de ninguém. Então ele investe nesse sentido e a sequência é: ele está investindo em Tito e Tito investindo na formação de presbíteros em cada cidade da região de Creta. Logo em seguida, dos versículos 6 ao 9, nós vamos ver Paulo fazendo uma descrição de quais seriam as qualificações desses que estariam aptos a darem sequência à obra. São várias qualificações, você pode olhar aí com mais calma, mas eu quero destacar o versículo 16, porque esse vai ser o problema central, o cerne do que Paulo está tentando atacar para ser resolvido na igreja. Ele diz que essa pessoa que está à frente, que há de continuar, precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, e essa palavra exortar é muito interessante porque é a mesma palavra usada para descrever o ministério do Espírito Santo. É a palavra para advogar, caminhar ao lado, estar junto, é o dom que é colocado como o dom de exortação, o dom de caminhar lado a lado da pessoa. Essa é a ideia. Então seja alguém capaz de andar ao lado para ensinar da forma reta, correto? Apegado à palavra, para que a palavra seja o motivo da sua instrução na caminhada levando ao crescimento. E também para convencer os que o contradizem. Ora, aqui é muito interessante que a gente, quando pensa nesse texto, imagina que alguém tem que ter poder para ganhar batalhas, não é verdade? Não é isso que Paulo está escrevendo a Tito. O cerne dessa palavra é alguém apegado à palavra fiel. Se ele é apegado à palavra fiel e está apto para ensinar pelo reto ensino, qualquer pessoa que o contradiz está contradizendo a palavra. Então veja que a ênfase aqui não é escolher pessoas que sejam capazes de serem imbatíveis nas nossas apologias. É alguém que é capaz de detectar e lutar contra aqueles que desviam da palavra de Deus. Certo? Isso é muito forte nessa carta. Então ele vai começar a mostrar o problema que está sendo enfrentado na igreja. Exatamente a existência de pregadores de um falso evangelho, que traziam confusão e desvirtuavam a obra de Cristo, exigindo uma salvação baseada em obras. O versículo 16 vai dizer: no tocante a Deus, estes... Você vai ter aqui dos versículos 10 ao 16 uma sequência enorme de como é que deve ser tratado, como é que são essas pessoas para identificá-las. E ele vai dizer que esses são pregadores que, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu conheço Deus. Sou assim com ele, ó. Somos chapas. Todo dia eu acordo, bato um papo com ele, né? E aí, de vez em quando, a gente encontra uns pastores que fazem cada coisa. Eu lembro de um que, de vez em quando, no culto, o telefone tocava, ele só um minutinho, igreja. Pois não, Senhor,
Pode falar, sim, é para falar isso para a sua igreja? Beleza. Né? Ele recebia ligação no celular direto de Deus, de tanta intimidade. Professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Observe o contraste que ele está dizendo. As pessoas declaram, mas as obras que eles fazem acabam indo contra aquilo que ele declara. Você ouve da sua voz que ele ama Deus, mas as palavras, as ações, as obras que ele faz não mostram que ele ama Deus, e por isso eles são reprováveis pela palavra de Deus. Estão percebendo a ênfase de Paulo em dizer que é a palavra quem está julgando aquele que está pregando, que está ensinando, que está falando? Não está em nós questionar quem fala ou não fala a verdade. Está na palavra de Deus, que deve julgar a cada um de nós. Mas uma coisa ela faz, ela julga aquilo que falamos através daquilo que nós fazemos. Então, Paulo apresenta do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, a solução. E a solução ele expressa no versículo 1, com a atitude de Tito, que espera dele. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em outras palavras, Tito, que a sua pregação não se desvie jamais da palavra de Deus. Para de querer inventar coisas. Para de querer ficar agradando os outros. Para de querer ficar lutando para você manter os likes, as curtidas. Seja fiel. Um dia você vai pregar na palavra e todos vão se alegrar. No outro dia você vai pregar na palavra e vai ser como Jesus, depois de fazer uma multiplicação maravilhosa dos pães e as multidões o seguirem, ele falou que tinha que comer a carne, beber o sangue dele, e o pessoal achou aquilo escandaloso e começou a abandoná-lo, a ponto de Jesus olhar para os discípulos e falar: não quereis vós também me abandonar? É a palavra de Deus que é a solução para todos os conflitos e todos os problemas que estão na igreja. Então, se quer enfrentar problemas de pregadores que estão vindo falar que a salvação precisa ser alcançada também por obras, prega a palavra, a sã doutrina. Ela ensina a verdade a respeito da salvação. Só que no versículo 7, ele vai dizer: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A diferença básica entre aquilo que Tito deve fazer e a igreja em Creta deve fazer para aquilo que estavam pregando é que aquilo que Tito declara ser a sua fé também deve ser vista nas suas obras, nas suas ações. Ele declara e põe em prática aquilo que ele prega, que ele vive. É muito fácil, talvez você está ouvindo, né? Dizer assim: graças a Deus eu não prego, é só o pastor Romer, pastor JR, pastor Luan, é problema deles, né? Não vem com essa não, tá? Presta atenção. Todo aquele que é nascido de novo e tem a palavra de Deus em si, é um pregador do Evangelho. Então, todos nós somos os pregadores aqui anunciados. Tito está ensinando isso para a igreja, e o que está dizendo é que aquilo que você declara aqui dentro, seja no púlpito, seja no banco, seja lá fora, o que você declara é a mensagem que você proclama ao mundo, e a primeira coisa que o mundo vai dizer é: está vivendo em conformidade ou não? E se está vivendo em conformidade, e é a palavra de Deus que está julgando a sua vida, pode ter certeza de uma coisa: você tem sido a solução para muitos problemas desse mundo. Mas se não está sendo fiel à palavra, ou não está havendo conformidade, há um problema. A partir do capítulo 2:11 até o 3:11, então, Paulo vai falar agora a resposta que tem que ser dada através da nossa pregação e através do nosso testemunho. E a resposta é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Esse texto nós conhecemos, essa palavra, ela poderia ser expressa bem naquilo que Jesus respondeu a Tomé.
João 14, versículo 6, quando Jesus disse, olha, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele dizendo naquele texto famoso, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos buscarei para mim mesmo. Né? E vós sabeis para onde eu vou. Tomé, o crítico, Senhor, o Senhor não disse para a gente nem que está saindo, nem para onde vai, como é que a gente pode saber o caminho? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha a palavra, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que ser através de Jesus, é somente pelo Senhor. Logo, não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Que novidade tem nisso? A gente prega isso direto, a gente fala isso direto, não é verdade? Pois é, o problema é que apesar de crermos, não era isso que estava sendo vivenciado por muitos pregadores em Creta e nos nossos dias. Apesar de declararmos que Jesus é o único Salvador, ainda hoje lutamos para acreditar que alguma coisa mais nós temos que fazer. Naquela época eram os chamados os da circuncisão. Aqueles que acreditavam que a obra de Cristo realmente foi boa, mas não era suficiente, porque você precisava, além de crer em Jesus, passar pelo ritual da circuncisão, tornar-se parte da nação judaica, aceitar a lei e todos os seus rituais, compreender os ensinos dos rabinos e assim por diante. E veja, Paulo está dizendo que não, a égide da lei já passou, agora nós vivemos sob a égide da graça. E apesar da lei apontar para Cristo, porque a Bíblia diz que o fim da lei, não fim como término, como conclusão, mas como finalidade, propósito, objetivo, aquilo que se esperava alcançar na lei era Cristo. Por isso que todo cerimonialismo escrito no Antigo Testamento era pesado, era para trazer no nosso coração um sentimento de que deve haver alguma forma de nos livrarmos disso. E vem os profetas dizendo, ele se chama Messias, ele se chama o ungido de Deus, o descendente de Davi, aquele que foi o prometido, descendente prometido à mulher, aquele que está para vir, aquele que virá e nos tirará, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei aponta para Cristo, a lei mostra Jesus, de forma que quando a gente olha esses pregadores dizendo que a gente precisa fazer algo mais, o sentimento de Paulo é como se fosse uma revolta. Não entenderam nada. Não entenderam o Antigo Testamento. Começa então o texto que nós temos, o versículo 4. E ele já havia falado pouco antes, no versículo 11 do capítulo 2, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e a palavra aqui é manifestou. Agora no versículo 4, ele volta a enfatizar dizendo, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, pausa, vamos entender a grandeza dessas expressões. Ele não está falando de um tempo histórico diferente daquele que Cristo veio. Ele está falando de uma compreensão nova, uma compreensão que tirou todo o fardo de termos que cumprir rituais, cumprirmos religiosidades, cumprirmos obras para alcançarmos um perdão temporário. Ele está falando que em um determinado momento da história foi manifestado, revelado a nós algo tremendo que ele chama de benignidade. E essa palavra é muito interessante, porque é uma palavra que não significa exatamente ser bom, significa algo que traz leveza. É aquela palavrinha Crestotes, que a diferença de Cristo para Cresto.
No grego é só uma letrinha. Mas é interessante que ela carrega a ideia de que Deus se manifestou tirando de nós o fardo, tirando de nós o peso, tirando de nós a luta, a tentativa de alcançar a graça ou um lugar diante de Deus por obras de justiça. É como se ele estivesse dizendo, quando se manifestou, porém, a benignidade. E aí vem essa outra palavra maravilhosa, amor, que lá no grego ele usa a palavra filantropia. É como se fosse algo feito por alguém em amor a um outro alguém que não merece. Ele fez um ato de dar de si mesmo. Ele revelou o seu amor, ele revelou a sua benignidade através de Jesus, o nosso Salvador. E duas lições a gente pode tirar desse texto. A primeira, que o Salvador é uma manifestação da benignidade e do amor. Ou seja, é um ato de Deus em se mostrar a nós. Nunca o veríamos. Quando a gente vê alguns filmes policiais, eu acho muito interessante, né? Aquela cena da pessoa está sendo interrogada numa salinha, conversando com o outro ali, e do outro lado tem tipo um espelho, e depois do espelho está todo mundo vendo, não tem? E ali é para dizer que a pessoa não está sabendo. Mas eu imagino que quando você vê isso, você vai para uma sala dessa, você já sabe que tem alguém vendo. Não é? Não tem jeito, a gente já sabe, tem alguém vendo, tem câmera, tem um lugar. Agora imagina você estar em um lugar em que você tem certeza absoluta que ninguém está te olhando, que você pode ser 100% o que você quer ser. E de repente, ele chega e diz, eu estou te acompanhando o tempo todo. Essa é a ideia. É algo que não estava no nosso raio de visão, nós não tínhamos essa dimensão. E ele veio para nós e se mostrou a nós, ele se revelou. Então veja, a salvação é um ato totalmente procedente de Deus para nós. E se lermos todo o Antigo Testamento, até esse momento da manifestação dessa benignidade de Deus, desse amor de Deus, nós vamos perceber que nós lutamos, nós tentamos, nós batalhamos, criamos formas para tentar achar alguma forma de encontrar o caminho para Deus. E não conseguimos, não há chance, por um motivo simples, porque somos pecadores. O envio do Salvador é uma demonstração de que não haveria nenhuma possibilidade de alcançarmos a nossa salvação por esforços próprios. Não é por falta de tentativa, é por excesso de tentativa. Não conseguiríamos nunca. Então ele se revelou, ele se manifestou, ele nos fez olhar para Cristo. C.S. Lewis ele diz uma coisa interessante. Ele fala, olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo e com Ele tudo o mais que você necessita. A ideia é, olhe para Cristo que você vai ver aquele caminho que você procurou a vida inteira e nunca achou. Mas você só consegue olhar para Cristo porque Ele se manifestou a você. Esse é o nosso Salvador, aquele que vem ao nosso encontro. Mas o texto continua dizendo que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Salvador. Paulo está dizendo, nenhuma obra, por mais que ela viesse a justificar temporariamente, nenhuma obra que nós praticamos, ela conseguia algum efeito que tocasse no coração de Deus. Então o que ele fez? Ele, pela sua misericórdia, e hoje de manhã aprendemos o que é misericórdia, é quando não recebemos o que nós merecemos. Acertei, Rev?
não recebemos o que merecemos. Ou seja, ao invés dele chegar a nós e nos punir com o merecimento das nossas obras, ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu nos salvar. Ele estendeu a sua mão e o fez através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E a palavra aqui de lavar é a ideia da palavra batizar. Ele, o Espírito Santo, nos batizou. A palavra grega, batismo, não é um ritual. Ritual é para nós. No grego é simplesmente o ato de lavar algumas coisas, lavar as mãos, lavar as vasilhas, tomar um banho, limpar-se. Essa é a ideia. E ele fez isso através do Espírito Santo. E regenerar significa uma nova vida. Nos gerou novamente. O ato do Salvador foi um ato de nos tornar limpos diante de Deus, por isso aceitáveis, e nos trouxe uma nova vida, uma vida agora que pudesse ser aceita pelo Senhor. Ele fez isso e ele derramou sobre nós ricamente esse ato gracioso através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, para entendermos essa graça, nós precisamos falar como Lutero. Eu não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. E aí nós entendemos agora a graça através do ato da salvação. É algo que Deus fez a quem não merecia, e Ele o fez de uma forma plena, poderosa e amorosa. Irmãos, olha a graciosidade da salvação que Jesus nos dá. Ele olhou para pessoas que tentaram diversas formas, por diversas maneiras, encontrar alguma forma de se justificar e alcançar o caminho. Não conseguimos. Ele se manifesta de forma amorosa, de forma benigna e mostra-se de forma graciosa que Ele está presente e nos diz: olha para Jesus, olha para Ele e você contemplará a grandeza do Senhor. Há uma diferença entre você querer ser salvo por obras e você querer ser salvo ou por Cristo, pelo mérito de Cristo, e produzir obras. Essa figura que nós vamos ver aqui agora, ela vai demonstrar esses dois pontos. Na primeira figura nós temos alguém semeando. Imagina, você tentar ser salvo pelas obras significa que você vai plantar sementes para ver se consegue colher um fruto chamado salvação. E você começa a plantar. Eu vou plantar amor aqui para ver se eu consigo ser salvo pelo amor. Eu vou plantar religiosidade aqui para ver se eu consigo. Eu vou plantar, e você vai plantando várias coisas na esperança de que nasça uma árvore chamada salvação e você consiga colher o fruto e dizer: agora eu sou salvo. Isso nunca vai dar certo, porque a salvação não pode ser alcançada através do nosso esforço em semear obras, pois o terreno do nosso coração precisa ser tratado pelo sangue de Jesus. Uma vez estava fazendo um desafio para a turma, né? Estava na aula de missões transculturais, e o desafio que eu fiz foi o seguinte: eu quero que você fale sobre o início do pecado no mundo para os esquimós. Como é que foi mesmo que o pecado entrou no mundo? Eles moravam no jardim e tinha uma árvore que não podia comer o fruto. Não é verdade? Aí você vai pegar essa árvore, ele com a mulher comeu o fruto, né? E assim veio o pecado no mundo. Explica isso para um esquimó que nunca saiu da neve. Aí eu falei: qual a primeira pergunta que o esquimó faria? O que é árvore? O que é árvore? A gente semear em um terreno que não produz é jogar semente no lixo. É isso que a gente tentava fazer, conseguindo alcançar pelos nossos méritos a salvação. Então o que Jesus fez? Jesus tratou o terreno do nosso coração com o seu sangue. E esse terreno se tornou produtivo. E através do sangue de Jesus, Ele semeou a semente da salvação. E essa semente cresceu, prosperou e produziu. Então a salvação é o fruto da obra de Cristo em nós. Esse fruto produz sementes
que são usadas pelo Espírito Santo para testemunhar o Salvador ao mundo. Então veja, como que entendemos as obras? Elas são sementes de um fruto produzido por um coração transformado por Jesus, o nosso Salvador. Elas não podem servir para nos salvar, porque elas já são resultados de uma salvação alcançada por Jesus. Entenderam? A pergunta básica é: como é que as pessoas continuam, depois de ter essa notícia libertadora, querendo criar problemas para si? Paulo termina no versículo 7 dizendo: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Justificado significa feito justo. Justo é aquilo que atende ao padrão. O padrão é a palavra de Deus. Qualquer padrão que seja diferente da palavra de Deus é heresia. Não é o que se espera. Esse padrão deve ser pregado e deve ser vivido. E quando vivemos esse padrão, nós entendemos que nossas obras não conseguem produzir nada, mas que Cristo nos salvou. E como Salvador, Ele produziu o fruto da salvação, e esse fruto produz sementes. Consequência. E novamente nós voltamos para aquilo que Timóteo, que Paulo estava dizendo a Tito. Prega a palavra, creia nessa verdade, mas viva de tal forma que você se torne padrão dos fiéis. Somos salvos, como diz Benjamin Warfield, não meramente para um programa de conduta, porque o cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma vida nova, de uma nova vida. Nós somos salvos para uma vida nova. Nós somos salvos para viver debaixo de regras novas. Nós somos salvos para encontrar um padrão novo. Um padrão que agora torna o meu terreno produtivo. Somos salvos para revelar Jesus Cristo ao mundo. Para fechar. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós já sabemos disso. Nós cremos nisso. Eu tenho certeza que você pode dizer, tanto você que está aqui no templo, quanto você que está em casa, Jesus Cristo é o seu Salvador. Jesus Cristo é o seu Salvador. O que a gente deve fazer diante dessa verdade? Quero colocar 5 desafios práticos para você. Para que esse Jesus que nos salvou possa ser visto no que cremos e no que fazemos. E para a gente entender a leveza e o ato filantrópico de Deus em nos salvar. Em primeiro lugar, descanse na obra feita pelo nosso Salvador. Às vezes parece que a gente está incompleto. Não é todo dia que a gente acorda desejando ler a Bíblia, orar. Às vezes a gente acorda e fala assim: estou vivendo a ponto mais profundo da minha vida espiritual. Aí a gente diz assim: eu falhei, eu perdi a salvação. Tem uma frase do Spurgeon que ele diz que deve ser terrível você achar que a sua salvação pode ser perdida. Como é que alguém consegue viver desse jeito, achando que vai ter que todo dia ser avaliado? Será que agora eu posso ir para o céu? Será que eu não vou? Um dia você está no topo do Everest, no outro você está no profundo das Fossas Marianas. Descansa. Quem está fazendo a obra em você é Jesus, não é você. Você tem altos e baixos. E Ele, quando vê que você está subindo, Ele te puxa para baixo, para você não se orgulhar demais. Quando você está caindo, Ele te segura, carrega no colo. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Segundo, seja grato pela benignidade e pelo amor de Deus. Coloca gratidão no seu coração. O nosso Salvador veio ao nosso encontro e tirou um fardo que estava sobre nós. E agora vem pregadores querer colocar fardo de novo. Agradeça mais a Deus do que eles. Agradeça ao Senhor.
Porque não somente Ele tirou o fardo, como Ele te deu o amor que você não merecia. Ele me amou quando eu não conseguia olhar para Ele. Ele se manifestou a mim quando eu era perseguidor. Foi isso que Paulo disse. Mas todos nós assim o éramos. Cultive o fruto da obra de Cristo em sua vida. Cultive. Acorda e começa a espalhar as sementes. Não é para você ser salvo. É porque às vezes parece que o fruto está estragado, mas ele tem semente. Espalha. Espalha o que Jesus fez na sua vida para quem está ao seu lado. Espalha na sua casa. Espalha no trabalho. Eu não consigo conviver, o pessoal me trata muito mal. Trate-os bem. Ninguém tratou Jesus pior do que nós, que pesamos a mão sobre Ele, demos sobre Ele o peso do nosso pecado. Mas na cruz Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Produza sementes saudáveis da salvação. Sementes saudáveis são aquelas sementes que foram adubadas pelo sangue de Jesus, que foram regadas pela presença diária do Espírito Santo, que cresceram no terreno fértil da palavra de Deus. Nunca deixe a palavra, a oração e o poder de Deus ficarem distantes da sua vida. Homens falham, Jesus não. E último, edifique a nova vida que nos foi dada por Jesus, o nosso Salvador. Não olhe para quem você era, olhe para quem você será. Se você está em Cristo, um dia você esteve nas trevas, mas o seu futuro é no lugar que não precisa do sol, porque o brilho que ilumina esse lugar é a presença do próprio Deus. Falta alguma coisa para a sua vida? Vamos orar. Às vezes eu olho e acho que faltam 5 para mim. Vou desistir? Não, vou descansar no Senhor. E vou falar assim: Senhor, alimenta a minha vida, sustenta. Porque hoje eu estou muito mais perto do céu do que eu estava quando eu comecei. E graças a Deus, estou muito mais longe daquela vida de perversão e pecado, onde eu me encontrava quando conhecia Jesus. Mas estou crescendo. Se você também quer crescer e quer orar junto, vamos orar aqui na frente. Venha, consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida diante do Senhor. Peça a Deus que te dê forças. Vem um ano novo pela frente. As lutas são as mesmas, mas o Senhor que te sustenta também é o mesmo. Se levante, venha. Nós vamos também orar pelos enfermos, orar por aqueles que carecem da presença do Senhor. Venha, coloque diante de Deus a sua vida. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. É verdade, Senhor. O mundo não conheceu esse amor, mas nós fomos alvos deste amor. Nós fomos alcançados por um amor tão grandioso, que nos enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo.
para assumir o nosso lugar na morte e nos dar a vida que está na presença do Senhor. Estar para sempre diante do Senhor. Pai, não nos deixe, ó Deus, sermos enganados com outros evangelhos, outras palavras que muitas vezes apenas trazem confusão para a nossa vida. Nos fazem tirar os olhos desse sacrifício tão precioso, tão grandioso, completo, perfeito, e traz sobre nós fardos difíceis de carregar. Ó Pai, nós já conhecemos esse amor tão grandioso. Nós já conhecemos o ato maravilhoso e sacrificial de Jesus, que resolveu se manifestar a nós de forma visível, tornou-se carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória. Pai, nós não queremos ser uma igreja presa à religiosidade ou obras, não. Nós queremos entender que a nossa comunhão com Deus é fruto da gratidão que temos por poder saber que o Senhor veio nos salvar. Estávamos perdidos, mas agora fomos encontrados pelo amor do Senhor. Estávamos condenados e hoje recebemos o alvará de soltura e a liberdade. A pena foi cumprida através de Jesus, o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, ó Deus, a viver assim nesse mundo, como salvos, como agraciados, como escolhidos do Senhor, como amados do Senhor. Nos ensine a viver, ó Deus, mesmo quando somos ultrajados. Nos ensine a viver no padrão da Tua Palavra, para que, ó Deus, possamos em retidão aprender no Senhor e nos desviarmos de todos aqueles que tentam nos ensinar algo que não está na Palavra do Senhor. Que a nossa visão esteja contemplando somente a Cristo. Porque, ó Deus, quando olharmos para o outro lado, só teremos ódio, rancor, mágoa, frustração, solidão, desespero. Mas em Cristo, em Ti, Senhor, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não estamos sós. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, para que através de uma fé sólida, vivamos uma vida, testemunho que é um padrão para o mundo, Pai. Deus, queremos lembrar daquelas vidas, ó Deus, que estão passando por luto, aquelas vidas que estão lutando na enfermidade, nos hospitais, em casa. Lembrando daqueles irmãos, ó Deus, que estão passando por lutas emocionais. Quantas coisas chegam ao nosso coração, ó Pai, e a gente sente, ó Deus, a dor. Mas a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor é o Deus que mostrou o Teu amor por nós e sabe que precisamos do nosso Consolador, o Teu Espírito Santo, para encher o nosso coração. Que, ó Deus, a paz do Senhor seja tão intensa na vida desses irmãos e irmãs, que eles possam ainda assim testemunhar a graça do Senhor ao mundo, mesmo no meio das lutas. Que assim o Senhor conceda a Tua paz ao nosso coração e possamos ter uma semana cheia da Tua presença. E um fim de ano e um ano novo totalmente dedicado para a glória do Senhor. É assim que queremos ser como igreja do Senhor. É assim que queremos ser como família do Senhor. É assim que queremos ser como servos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.